Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a nossa live. Já temos aí, contamos com o Cardenal Filho conectado conosco, o nosso médico veterinário André Ximenes, doutor André Ximenes, a Del Carmen. Estamos assim iniciando a nossa live. Grace Kelly, muito boa noite. Estamos assim dando início. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Desde já agradecendo a sua participação, conectado conosco mais uma vez para participarmos de mais uma live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Aproveitando o ensejo, nós queremos pedir, se possível, compartilhar a nossa live para que nós possamos ter um público ainda maior. Se você compartilhar, no mínimo, com 5 pessoas, nós teremos, sem dúvida, um público grandioso participando, interagindo conosco dessa live. Para compartilhar, basta você clicar num aviãozinho que temos aí na parte superior do seu computador, do seu celular, e compartilha com quantos amigos possíveis você queira compartilhar a nossa live, compartilhar conhecimentos. Hoje o tema da nossa live é o controle emocional em meio às adversidades, em meio às dificuldades no dia a dia. A importância do equilíbrio emocional e como alcançar esse equilíbrio emocional. A neuropedagogia, o que é? E qual a sua importância, a sua contribuição para a educação? Qual o seu papel na educação? Os cuidados com a saúde mental, as ações pedagógicas em prol da saúde mental, como também a capacidade de gerir as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é extremamente importante, ser resiliente e se adaptar sempre que for necessário, sempre que for possível. Afinal, o que é o controle emocional? O equilíbrio emocional? A gente vai conversar sobre tudo isso a partir de agora, na conversa que teremos com a nossa convidada, que é a Viviane Araújo. É neuropedagoga e é a nossa convidada que irá abordar o tema da nossa live. Já contamos com a presença da Viviane. Muito grato. Desejamos a ela boas-vindas. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de tê-la conosco participando dessa live, como convidada especial para abordar um tema extremamente importante, que é a respeito do controle emocional em meio às adversidades, às dificuldades do dia a dia. É possível esse equilíbrio, esse controle? Então, nós estaremos conversando, interagindo com a Viviane, que é neuropedagoga, mas eu quero deixar esses momentos iniciais para que ela se apresente, cumprimente o nosso público e se apresente em relação faça a sua apresentação em relação ao seu currículo. Viviane, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Ok, boa noite, Evandro. Boa noite, eu que agradeço, é uma honra estar aqui discutindo mais uma vez, conversando com meus colegas maravilhosos, Essa equipe linda, esse trabalho lindo que a gente faz, em nosso município. E eu sou neuropedagoga, Nós desenvolvemos um trabalho na neuropedagogia há cerca de 6 anos, Sou uma das primeiras neuropedagogas do município de Jaboatão.
Temos algumas que você conhece muito bem. Temos Renata, Jocélia, Maximina. Somos as primeiras neuropedagogas no município de Jaboatão. Fizemos o curso juntas, né? Nos conhecemos. E é um prazer, ao longo desses 6 anos, dialogarmos sobre a neuropedagogia, né? Que é como o cérebro aprende. É aprender como o cérebro aprende. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Sou grata por todos do município, por esse trabalho lindo, esse acolhimento, todas as mensagens que estou vendo aí, não é? E vamos conversar muito essa noite sobre emoção, né? Controle das emoções em meio à adversidade. E que as adversidades são essas que nós temos enfrentado, né, amigo? Exatamente. São muitas. Então, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar conversando com vocês. A honra é para todos nós. Para adentrarmos no tema propriamente da nossa live, inicialmente eu quero trazer uma frase que diz que as pessoas geralmente elas são contratadas por suas habilidades, mas são demitidas pelo seu comportamento. Viviane, o que é o controle emocional, o equilíbrio emocional? Qual a importância do equilíbrio emocional para as pessoas, para os seres humanos? Como podemos conceituar o equilíbrio emocional? Bom, o controle emocional, ele está numa parte, né, que nós chamamos o cérebro trino. Nós temos o neocórtex, o sistema límbido e o reptiliano. Dentro desse conjunto está o sistema límbido. Então, a nossa emoção, ela está ali, certo? Ela está nessa partezinha do cérebro, tá aqui. E aí, o que é que acontece? Quando nós não conseguimos controlar essas emoções, nós acabamos expondo elas, não é? Isso é muito óbvio. Mas como controlar? Como fazer? O que fazer, não é? Existem uma série de atividades, uma série de questões que a gente pode dialogar aqui. Nós temos trabalhos respiratórios, né? Nós temos como oxigenizar o cérebro. Nós temos como fazer uma reflexão, porque você tem que ver o tempo da reação. Existem as pessoas que elas já têm a questão memorizada. Por exemplo, você falou do trabalho, né? Como uma pessoa que ela entrou no trabalho, ela fez de tudo, não é? E como ela não conseguiu, por não controlar a emoção. Não é? Então, precisa que essa pessoa desenvolva técnicas. Ela precisa doutrinar essas emoções. Ela precisa olhar, procurar, não é? Na sua memória, onde está? O que foi que aconteceu, não é? Porque muitas vezes a questão dela não é com aquele chefe, não é com aquela pessoa. A questão dela não é com aquela situação. Ela tem algo guardado. Foi guardado dentro dela uma situação semelhante e aí ela teve a reação àquilo. Então, quando alguém a impõe uma ordem e ela não consegue dividir o que é chefia do que é pessoa. Não existem pessoas que dizem assim, eu trabalhava, fulano era tão amigo meu, mas aí ele fez isso e isso. Trabalho, né, precisa se dividir. A questão hierárquica, a questão do trabalho, não é? E como que você vai ter a relação de amizade com a pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue fazer essa divisão. E aí, quando a chefia, ela vem com uma indagação ou ela vem com uma ordem, talvez essa pessoa tenha alguma situação em que ela não aceite imposição. Talvez ela teve uma situação na infância. Freud dizia que até os 7 anos, se nós vivêssemos algumas situações, certo? Nós não esqueceríamos. E aí criariam-se os traumas, não é? Que não nos daria o controle emocional, mas lá para frente. Já a Cury, ele vem, entendeu? Ele vem com uma pesquisa mais recente que diz, não necessariamente tem que ser na infância. A infância, realmente, ela precisa ser reservada,
não é? Ela não deve ser frustrante. A infância tem que ter um desenvolvimento prazeroso, equilibrado, mas não necessariamente eu tenho que ter essa frustração na infância para que eu desenvolva na vida adulta. Eu posso sim ter uma frustração na adolescência ou numa amizade ou num relacionamento, guardar aquele tratamento e num momento inesperado não ter o controle no trabalho. E aí corresponder da forma equivocada. Tratar o chefe como, né? Às vezes acontece muito. Ah, minha amiga virou gestora, nós somos professores sabendo disso. Minha amiga virou gestora, eita, agora ela está diferente. Não é? Não consegue dividir, ter esse equilíbrio de entender que a amizade, ela está num determinado local, completamente diferente que o trabalho, né? Você vai ter que compreender que a linguagem emocional muda. E aí esse controle é algo que você precisa identificar, porque para você encontrar, não é, essa dosagem, vamos dizer assim, do sistema límbido, você tem que estimular ele, você tem que trazer situações que você traga para o teu cérebro, para a tua memória, em que você vai superar aquilo. Muito boa essa sua fala, muito esclarecedora. A gente sabe que ser resiliente, né, e saber adaptar-se sempre que for necessário, né, sempre que for preciso. Porém, sem dúvida, conforme já o que você falou, é preciso saber gerenciar os seus sentimentos, as suas emoções. Né? Entra a questão do gerenciamento, saber gerir os seus sentimentos. Ainda pegando carona no que você falou, como desenvolver de uma forma mais clara essa capacidade? Bom, nós precisamos ter a capacidade de interpretar o sentimento. Qual é a emoção? Então, parar num primeiro momento, interpretar. Que sentimento é esse que eu estou sentindo? Veio uma ordem, veio um conflito, não é? Eu preciso parar, interpretar, não é? Essa emoção. O que é que eu estou sentindo? Esse conflito que eu estou sentindo é de fato com relação à pessoa que está vindo de encontro à minha opinião. Você já observou que tem pessoas que não aceitam que nós tenhamos uma opinião diversa? Não existem pessoas que não aceitam. Então, muitas vezes, essa questão não é da pessoa com você, não é? Essa questão é que a pessoa não parou para interpretar, para gerenciar esse sentimento. Então, o autocontrole. Para, pensa, qual é a emoção que eu estou sentindo? Eu preciso de um foco, não é? Eu preciso sair de um modo reativo. Eu não posso responder instintivamente. À medida que eu parar, eu pensar, eu tentar controlar essa emoção, eu observar que eu não posso responder a qualquer estímulo externo de qualquer forma, ora, eu já estou aprendendo a gerenciar esse pensamento, não é? Essa emoção. Então, pausar, refletir. Então, isso é ter autocontrole. Algumas pessoas, elas vão ter a expressão completamente avermelhada, porque a circulação, ela vai trabalhar, toda a emoção da pessoa vai trabalhar na circulação, e você vê aquela pessoa que fica vermelha. Não tem a que rir muito e vai ficar vermelha. Tem aquela que vai de raiva, né? Aquele bonequinho emoji que fica vermelhinho. Então, essa pessoa, ela não tá controlando, tá na expressão. Você já ouviu dizer algumas pessoas assim, você é transparente. Não tem essa frase? Tá escrito na sua testa, não é? É a questão do, muitas vezes nós não temos esse tempo para interpretar, ter um foco, certo? Pausar, refletir, respirar antes de agir. Você não tem que ter essa reação ao externo. Nós temos um pensamento social,
né? E o sistema límbido, ele está completamente ligado ao social. Nós somos seres humanos e os mamíferos, né? Que tem um sistema límbido e nós temos um mais complexo. Então, nós temos que ter a percepção de que não somos obrigados a ter uma reação instantânea. E na cabeça de algumas pessoas, não é? Pé e bufe, como diz a história. Bateu, levou. Falou, respondo. Não é? Então, não há essa necessidade. Né? Daiane Silva está dizendo, eu sou assim. Não é? Olha, Daiane, eu já fui assim também. Não é? É muito pertinente a nós, professores, quando nós estamos numa sala com tantos alunos e vem alguém com uma teoria muito subjetiva, muito linda, e aí você chega e diz assim, olha, não é assim, você quer logo, né? Se colocar. Quando alguém vem falar do professor na quarentena, nós vamos falar um pouquinho disso. A gente quer reagir, há uma necessidade de reação, mas o nosso cérebro, ele tem, certo? Total condição de ter esse autocontrole. Nós precisamos o quê? Treinar, né? Do mesmo jeito que a nossa cognição ela tem etapas, o nosso sistema límbido, ele tem etapas. Então, é o visualizar, ou o cheirar, ou sentir. Então, vai acontecer em situações até ter a resposta do córtex. Não é espontâneo. Então, nós precisamos parar. Quando você falou objetivamente, interpretar, ter foco, refletir, respirar. O ato de respirar, não é? Ele é um estímulo subliminar. A gente não manda, a gente não diz assim, respira, né? Não, a gente está aqui conversando, respirando, mas existem situações que nós precisamos organizar. E para ter esse autocontrole, lá vem aquela pessoa insuportável. Ela vai soltar aquela gracinha. Lá vem, segura. Ó, você já está trabalhando. Daqui a um tempo, você não vai nem precisar mais estar falando. Você já vai ter esse autocontrole de nem virar o olho, de mais nada. É um exercício. É um exercício. Então, substituir a emoção, pensar positivamente em coisas que vão neutralizar, né, esse desespero que muitas vezes você vai sentir em determinada situação. Porque, como eu te falei, não necessariamente nós temos que ter... o Freud, quando ele lá não existia, obviamente, a neurociência, né? Então, assim, no percurso dele... E aí, ele fala claramente, nitidamente, né? Que a criança com 7 anos, que é a nossa preocupação, que a gente fala muito, desse ser informação, não ser um ser frustrado, não significa que as frustrações não façamos nós aprender. Mas é justamente isso, é o trabalhar a frustração. É como esse aluno que vai chegar para a gente pós-pandemia, ou em meio à pandemia, nós não vamos saber, não sabemos quando vamos voltar. Podemos voltar amanhã, podemos voltar na semana que vem. Então, como que nós... Pode continuar. Não, eu disse, é imprevisível. É imprevisível. Então, como é que nós vamos estar? Então, exatamente. Se a gente conseguir ter o autocontrole, não é? Dessa emoção. Gil está dizendo aqui, Gil da educação infantil. Agora acho que é de gestão, né? Então, Gil está dizendo aí, é difícil. E olha que Gil tem um sorriso maravilhoso, né? Gil é aquela pessoa de equilíbrio, de abraço, de acolher. E ela está dizendo, olha como é difícil. É difícil. Quantas de nós temos que parar muitas vezes involuntariamente, porque eu não preciso saber que eu... peraí, viu, Evandro? Olha, eu vou aqui neste momento estimular o meu cérebro, o córtex frontal, eu vou estimular... Não, muitas vezes atividades simples,
não é? Essa parar, respirar, mentalizar. Existem pessoas que vão fazer uma atividade física e aí você vai ter uma produção de endorfina, de dopamina, serotonina. E aí o que é que acontece? Você está estimulando todo o seu sistema nervoso central, você está estimulando cada parte do seu cérebro. Você citou aí situações, né, problemas do dia a dia, do cotidiano. Sim. Isso é importante porque é algo que Sim. mexe com todos nós, né, e faz parte do nosso dia a dia. E a gente sabe que no dia a dia são muitas as situações que nos descontrolam emocionalmente, né? Não falta situações que tendem a nos descontrolar Isso, emocionalmente. E que isso. muitas vezes a gente toma decisões, né? Atitudes que não gostaríamos, atitudes indesejadas. Por exemplo, um assunto uma situação bem do dia a dia, Sim. ser fechado no trânsito. Como também comprar algo desnecessário. Então, e Olha etc. só. São tantas e tantas outras situações Isso. que muitas vezes nos levam a brigas, a confusões, né? Essa questão de comprar o que não é necessário, né? De forma compulsiva. Então, são muitas as situações. É possível criar um desfecho diferente para essas e tantas outras situações? Sim, esses tópicos que nós falávamos, nós estamos falando ainda sobre a questão de substituir, não é? Substituição, pensar em situações, em emoções positivas que você já tenha tido, não é? Para que naquele momento, através do pensamento positivo, não é aquele pensamento que a gente faz, eita, vai dar certo, não. Mas é aquele pensar, olha, parei, refleti, respirei. Agora eu vou pensar, eu vou ter autocontrole nesse momento. Desta vez ou da próxima vez, isso não vai acontecer. Pode parecer esse parar, pensar, refletir, esse relaxamento, pode a princípio parecer, isso é brincadeira. Isso não vai funcionar. Existe uma área, não é, da neurociência que chama-se há uma PNL, que é a programação neurolinguística. Você está trabalhando o seu cérebro, você está programando, não é? Eu estava pesquisando um dia desse, se falando a questão de que menino pegou no dinheiro, a mão ficou suja. Hoje a gente está vivendo isso, né? Menino pegou no dinheiro, lava a mão. Isso acarreta num futuro, em algumas situações, essas pessoas em terem aversão ao dinheiro, não é? Ao ganhar, ao ter. Então, só uma coisa simples, que pra gente simplesmente pegou o dinheiro tá sujo, lava a mão. Mas criou-se uma programação neurolinguística onde aquela pessoa assimilou que o dinheiro é sujo. Obviamente que isso não vai acontecer com a maioria das pessoas, mas acontece sim, em larga escala, e existem estudos sobre isso. Então, quando você programa, não é? O cérebro diz, não, lava a mão, porque pode ser que o dinheiro, assim como qualquer coisa, esteja sujo. Como hoje nós estamos num momento em que tudo, não é? Tudo está contaminado. Né? O nosso pensamento Verdade. tudo está contaminado, eu preciso higienizar. Né? A palavra higienizar entrou em alta, porque as coisas não estão sujas. Veja a nossa linguagem como a programação neurolinguística está na nossa realidade. As coisas não estão sujas, elas estão limpas, mas elas podem estar contaminadas. Então eu vou higienizar. Então, o higienizar entrou e com ele apareceram muitas frustrações, né? Alguém aí falou em frustração e é frustrante você estar todo o tempo, não é, numa rotina de higienização constante,
E aí você pode entrar e desenvolver outras situações se você não trabalhar esse sistema límbido. Você pode gerar gatilhos na memória. E aí, os problemas relacionados ao mau funcionamento do sistema límbico, ou seja, o mal trabalhar das emoções, não é? Então, assim, isso pode gerar uma série de situações. A gente pode gerar Alzheimer, disfunções e doenças como Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, olha só, o mau funcionamento das emoções para os nossos alunos pode sim gerar um transtorno de déficit de atenção, ok? Problemas de memória, tanto da recente como do longo prazo, não é? Depressão e ansiedade. Olha a importância de nós sabermos gestar, não é? Gerenciar as nossas emoções. Muito bem. Olha, alguém está perguntando aí, patologia, eu acabei de falar, tá bom? Alguém perguntou o que pode acontecer se dermos atenção aos cuidados com a saúde emocional. Há riscos de desenvolver alguma patologia? Sim, né? Nós acabamos de falar, podem haver disfunções e doenças, né? Essas citadas e outras, como o estresse, um estresse que pode provocar bulimia, né? Anorexia. As perguntas estão chegando. Estamos Desculpa que aqui eu já tô com já... algumas perguntas e logo Ok, mais estaremos repassando. Algumas tá você ok. já está respondendo aí na tela. Vamos agora se aproximar mais da educação, propriamente. Certo? O que é a neuropedagogia e qual o Bom, seu papel na educação? a neuropedagogia, né, é uma vertente da neurociência que ela nos traz, né, o aprofundamento sobre como o cérebro aprende. Então, o nosso foco é o aprendizado. Como o cérebro aprende, quais são as áreas que o cérebro aprende, como ele aprende. Através da neuropedagogia, nós compreendemos que, né, o cérebro tem uma área que aprende a ler, outra que aprende a escrever, que o cérebro memoriza, não é? Por diversas formas. Nós compreendemos que a música, o lúdico, estimula o cérebro ao aprendizado, não é? Então, nós passamos, através da neuropedagogia, nós passamos a compreender o aprendizado não só como uma questão mecânica, não é sistemática, mas nós passamos a entender fisiologicamente o aprendizado. Antes nós tínhamos um aluno que começou a ter uma educação bancária e esse aluno sentava para aprender. Depois passou-se a perceber esse aluno como um ser completo, capaz de interagir, de discutir, de trocar informações. Esse aluno começou a ser olhado pela área da psicopedagogia. Então, esse aluno passou a ser olhado como um ser pensante. Depois, esse aluno passou a ser enxergue, através da neurociência, né, da neuropedagogia, a compreender-se fisiologicamente como esse cérebro aprende. Então, quando nós compreendemos em que muitas situações dos nossos alunos, muitas dificuldades, muitas facilidades no aprendizado são questões fisiológicas, não são só questões sociais, não se tratam, né, de questões apenas psicológicas, mas muitas vezes fisiológicas. Então, a neuropedagogia, ela traz essa vertente, né? Aprender como o cérebro aprende. Certo. A Carol, ela está perguntando o seguinte: como a inteligência emocional pode influenciar e auxiliar em trabalho em equipe? Muito bom, Carol. Falar em trabalho em equipe nesse momento de pandemia
parece uma coisa tão distante, né? Nós começamos um ano tão promissor e começamos assim com uma diversidade de pensamentos. Nós, professores, somos acostumados a trabalhar muito o brincar. Eu acredito que ela está falando da educação infantil, do ensino fundamental. Eu não, essa interação que ela falou, ela não se referiu. Ela não se referiu. Fez a pergunta, mas não se referiu. Entendi. Então, assim, mas vamos lá. A interação, nós já somos bastante acostumados a fazer roda de conversa, seja em qualquer etapa do ensino, né? Da educação infantil, ensino básico, médio. Então, nós temos essa diversidade de trabalho e nela nós sempre colocamos as rodas de conversa, não é? Os seminários, as produções de teatro que os alunos fazem, as exposições dos trabalhos deles. Então, já é algo, não é, corriqueiro nosso trabalhar desta forma. Porém, o que é esse controle emocional? Como que a gente pode trabalhar nessas situações? Olhar para o aluno como um ser. Teu aluno está naquele meio, ele está desenvolvendo um trabalho como qualquer outro. Porém, quando você olha de fato para uma pessoa e você consegue enxergar o além, como aquele aluno está, a postura, como é que está a respiração, o sorriso, ele está tranquilo, ele escolheu fazer aquele papel para interpretar, ele escolheu, ele aceitou aquele trabalho, foi algo fechado em sala de aula, foi algo conversado ou foi imposto? Vamos ter tal atividade. Então, já não foi algo produzido. Quando nós produzimos e damos condições desse aluno sentir-se importante, perceber que ele faz parte daquele contexto, ele se expor, ele explodir de alegria, ou ele se entristecer, mas ele se colocar, ele se posicionar. Então, a partir desse momento, eu estou ensinando o meu aluno a gerenciar suas emoções, não é? Eu estou dividindo com ele e mostrando. Não é feio chorar, não é? Sabe aquela música de Roberto Carlos? Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Então, mostrar para o menino que aquele momento é lindo, que não vai ter volta, que vai ficar guardado. Quem aqui lembra, não é? Muitas vezes você lembra da primeira professora, não é? E muitas vezes você lembra de uma situação frustrante. Muitas vezes você não lembra, mas tem pessoas que têm tanto carinho pelo primeiro professor, que sente até o cheiro. Não é, Evandro? Sim, sente exatamente. O cheiro do primeiro professor. Eu lembro, né, que desde pequenininha, a minha pequenininha, não cresci muito, né? Me perdoe. Então, assim, eu falava muito na sala de aula. E isso não era, vamos falar em 1980 alguma coisa, não era algo que fosse se aceitar, não é? Ainda estávamos numa educação bancária, a gente ainda não tinha aquela situação, aquela liberdade. O aluno não era ainda um ser que podia ser enxergue. Então, eu falava assim para mim, cala a boca, você fala muito, cala a boca. Olha, eu tinha um professor, ele é professor da nossa rede, viu? Jaboatão dos Guararapes. Hoje ele é meu colega de trabalho, professor Joaquim, e ele me prometia uma caixa de chocolate se eu ficasse calada na aula dele. E ninguém entendia que era um aluno que queria dialogar sobre o assunto, sobre a temática. Então, você permitir, não é? Aonde essa questão emocional é permitir o aluno se colocar, sentir raiva, sentir alegria, mas que ele não precisa postar com raiva, chutar o colega. Então, tudo isso, por micro que seja, se torna macro no futuro.
Porque esse cidadão vai ser um cidadão saudável emocionalmente. Ele vai saber gerenciar os seus conflitos. Dando continuidade, Viviane, a gente sabe que esse termo, ainda falando com relação à neuropedagogia, Sim. é um termo que surge frequentemente no ambiente escolar. Né? A gente sempre escuta, nós que somos profissionais da educação, eu sempre estou escutando isso no ambiente escolar. Quais as possibilidades, falando um pouco mais das possibilidades que são oferecidas pelo campo da neuropedagogia no ambiente escolar? Desculpa, Evandro, eu não escutei a pergunta. Quais as possibilidades oferecidas pelo campo da neuropedagogia na escola? Uma diversidade, não é? Há as possibilidades que a neuropedagogia ela vai trazer, não é? O profissional ser conhecedor, não é? Do que ele pode e como adequar o trabalho dele, que tipo de estímulo, que tipo de aluno ele tem, qual sensibilidade, que tipo de colega. Eu digo que a neuropedagogia, quando nós nos debruçamos sobre ela, nós olhamos as pessoas, o ser humano, e nós começamos a perceber ele em sua fragilidade, em sua essência. Nós podemos, através da neuropedagogia, compreender um nervosismo, nós podemos compreender uma mentira, nós podemos compreender quando alguém está com, de fato, dificuldade de lembrar algo. Dentro das vertentes da neurociência, nós temos questões que não são verbais, não é? Existe a linguagem não verbal. E dentro dessa linguagem não verbal, o nosso corpo, ele fala. Existe um livro chamado O Corpo Fala. É um livro bem interessante. E aí, o que acontece? Dentro dessa linguagem não verbal, porque eu posso estar falando aqui, eu vou dar um exemplo, não é? Da atribuição que a gente pode ter para identificar um abuso. Um aluno que mentiu, um aluno que bateu no outro, mas está negando e o outro está insistindo, mas poxa, esse aluno é tão tranquilo. Veja bem, você me faz uma pergunta, né? Você bateu no coleguinha, aí o menino faz, não. O corpo dele se debruça para frente. Ou quando você pergunta o seguinte, você pergunta qualquer coisa e o aluno ele volta o globo ocular, os lados da visão, quando existem pessoas que vão ter o cérebro invertido. Isso é outro assunto. Mas em sua maioria das vezes, quando um aluno, uma criança, um ser humano, ele vai mentir, ele vai buscar no lado lúdico do cérebro. E ele levanta a visão. Não é algo demorado, mas é bem rápido. Busca e volta. Criei. Eu vou criar uma resposta. Eu não sei. Dentro da neuropedagogia, você pega uma situação dessa e você diz, vamos ler, meu amor, isso aqui. E aí a criança vai ler. Obviamente que se ela olhar para o livro e ela gerenciar o globo ocular para o lado direito, você já vai ter um indicador que essa criança não está conseguindo ler. Ela não está projetando, ela vai criar. Acontece muito na questão da dislexia. Um aluno que não identifica, troca letras, ele vai criar, ele vai voltar para o lado direito e ir. Então, uma pessoa normalmente que vai trazer uma lembrança antiga, não é? Tem aquela criança que ele faz, aí vira para a esquerda e volta o globo ocular. Ele soletrou, ele lembra da palavra, ele vai buscar na memória de longo prazo e fala. Então, a contribuição, não é? Que influencia no aprendizado dos alunos que a neuropedagogia traz, um campo muito importante seria esse da linguagem não verbal. Ok.
No dia a dia, Viviane, Sim. a gente sabe que o professor, no seu dia a dia com os alunos, Sim. ele encara uma jornada repleta de surpresas, podemos dizer assim. Certo. O que a neuropedagogia orienta quanto à relação professor e aluno, no sentido de ter uma convivência harmoniosa, uma interação equilibrada? Equilíbrio. Olha a palavra. Lembra que nós falamos no início o que fazer? Parar, respirar, refletir. Chegou a palavra equilíbrio. Equilibrar, não é? Então, como equilibrar esse relacionamento? Primeiro, adiante de qualquer coisa que nós dialoguemos dentro da pedagogia, da neuropedagogia, nós precisamos dialogar a respeito do respeito, não é? A compreensão do ser. Muitas vezes as pessoas só se olham por um cargo que ocupam. As pessoas se olham por uma função que ocupam. Existem situações, já ocorreram situações, eu creio que hoje não mais, mas já existiram situações de professores que olhavam os alunos de acordo com a farda, a cor da farda, se estava limpo, se ele estava higienizado. Era o aluno preferido daquele professor, o aluno mais limpinho, o aluno mais cheiroso. Se escolher um aluno, uma coisa tão absurda, né? Quando nós devemos o respeito a todos, com equidade. Todos merecem equidade. Todos nós temos direitos iguais. Então, esse olhar, como garantir esse equilíbrio no relacionamento professor-aluno? Respeito. Eu me mostrar para o meu aluno como um ser. Eu sou um ser que sinto. Ora, o trabalho, a sua vida pessoal não pode ir para o trabalho. Como ter esse equilíbrio? É treinar o cérebro. Hoje eu briguei com meu esposo, com a minha esposa, aí eu tô muito estressado. Olha, vou botar um negócio aqui, silêncio. E aquela agitação. Não. Respira, reflete, equilibra, oxigena o cérebro. Não custa muito, não. Não precisa fazer um yoga, uma meditação. Vai lá no banheiro da escola, 2 minutinhos, respira fundo, volta, se olha no espelho, lava o rosto. Cria mecanismos e mostra para o teu aluno que você é um ser como ele, igual. Nós somos iguais. Olha no olho. Hoje eu não estou bem. Ou hoje eu estou muito feliz e quero dividir algo com vocês. Entende? Manter esse equilíbrio. A neuropedagogia mostra pra gente que nós somos um ser fisiológico, que nós temos o mesmo estímulo, todo mundo ao mesmo tempo, só que cada um vai gerenciar a emoção do modo pertinente à pessoa. O tempo, infelizmente, é muito curto Nossa! para tanta coisa importante, tanta Sim. coisa boa, né? Já estou ficando com pena, né? Porque logo Já? mais a gente vai estar nos despedindo por conta do tempo que não Sério? Nem permite olhei a a gente hora. avançar. Nossa, Então, as passou perguntas muito tempo. que eu formular agora, a gente vai ser bem rápido, porque só resta para Certo. nós 8 minutos. Temos uma pergunta aqui da Del Carmen. Ela pergunta o seguinte: como envolver os Linda. estudantes dispersos em sala de aula? Desculpa, eu só escutei o dispersos. Como envolver os estudantes dispersos em sala de aula? Delcada, um abraço, um beijão pra você. Olha só, sempre com essa preocupação com o ser humano. Que coisa linda, Del Carmen. Veja bem, um aluno disperso, não é? Como que à luz da neurociência eu posso trabalhar esse aluno? Como a neuropedagogia vai me trazer esse aluno para perto? Nós receberemos diversos alunos dispersos. Olha que tema pertinente. O que Del Carmen nos pergunta é o que todas nós está permeando as nossas cabeças. Como é que nós vamos atrair um aluno que está passando por perdas, desgastes, famílias dizimadas, uso de um acessório que
não era, um clima quente que nós temos, então o uso da máscara, o novo amigo álcool em gel o tempo inteiro. Como atrair esse aluno disperso? Porque não só a dispersão pode acontecer, pode sim por questões de deficiência, por déficit, pode por outras questões, né? Mas trazendo para a situação atual, esse aluno que vai estar com a cabeça que passou um período imenso em casa, não é? Distante da escola, com saudade desse convívio, e quando ele chegar na escola, será que ele vai estar estimulado? Então, eu diria, à luz da neuropedagogia, estímulo cognitivo. Como isso, Del Carmen? Atividades que estimulem a capacidade motora, a capacidade psicológica, a capacidade de pensar. Cognição é pensamento, nós já falamos muito sobre isso. Então, estimular a capacidade de pensar, diálogo, música. A música, ela traz o encontro dos dois hemisférios cerebrais, assim como o lúdico, o jogo, o brincar. Ah, mas eu vou brincar com meu aluno do 9º ano, gente, da EJA? Sim, e por que não? O ser humano tem cérebro, todo ser humano. Então, todo cérebro precisa ser estimulado. Então, dispersão não significa irresponsabilidade. Dispersão não significa, não estou nem aí, estou ignorando ela. Dispersão pode ser um sinal de um pedido de socorro. Eu não estou bem emocionalmente, eu estou abalado. Então, esse aluno, ele precisa de estímulo cognitivo, estimular o pensamento, não é? Precisa produzir dopamina. A gente não sabe da realidade desse aluno. Como é que eu vou fazer esse aluno produzir tudo isso? Vamos fazer atividade de dançar, de cantar, de pular, para que esses alunos consigam estimular o cérebro e produzir sim. Nós temos inúmeras perguntas. Infelizmente não será possível responder a todas. Eu quero apenas ler uma pergunta feita pelo Carlos. Em seguida, eu vou fazer um breve comentário e após o meu comentário, você traz o seu comentário, inclusive as suas considerações finais, e nesse espaço de tempo você responderá também essa pergunta do Carlos. Ele perguntou o seguinte: a questão social pode vir a prejudicar no aprendizado de uma criança? Estamos vivendo situações difíceis nas escolas, né? E essa é uma das, né? Em cima da pergunta do Carlos. Considerando a condição social, a falta de amor ao próximo, como também um outro problema que nós estamos vivenciando constantemente nas escolas é a questão da violência. Eu quero ler um pensamento de Paulo Freire para a gente fazer o fechamento, e você vai, em seguida, fazer o seu comentário com base no pensamento de Paulo Freire e respondendo a pergunta do Carlos. Então, Paulo Freire é o mais importante pensador da educação brasileira, assim nós o consideramos. Ele disse o seguinte: como prática estritamente humana, jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura reacionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária disciplina intelectual. O que é que a gente subentende desse pensamento, né? Nós, como educadores, a solução para a educação estaria no controle dos sentimentos e do intelecto? Ah, Freire, como eu queria que ele estivesse aqui para responder. Não é? Como diria Paulo Freire, ele, num trechinho ele diz assim: é decidindo que se aprende a decidir.
Então, a pergunta que você me fez, né? Eu gostaria muito de que Freire tivesse aqui para definir. Mas eu acredito que seja um caminho, né? Quando ele diz assim, é decidindo que se aprende a decidir, não é? Nós precisamos decidir, pontuar, né? Por onde começar? Que caminho que nós vamos traçar? Nós éramos professores completamente diferentes 30 anos atrás. 20 anos atrás, 10 anos atrás. Somos outros hoje. Aprendemos, reaprendemos, não é? É o cair e levantar. O professor é a profissão que se diz, nossa, como gosta de livro, né? Como gosta do ler. Por quê? Porque nós estamos num processo, nós compreendemos que o aprender, né? Ele é constante, né? Ele é sistemático, ele é diário, ele é contínuo. O que eu gostaria que você fizesse é a pergunta do Carlos, porque depois da sua fala, aí veio aí Freire. A né? pergunta do Carlos foi o seguinte: a questão social pode vir a prejudicar no aprendizado de uma criança? Bom, a questão social é algo muito latente na realidade brasileira, não é? Diria eu, mundial, não é? Dentro de todas as sociedades vão ter as suas situações. E aí, dentro da nossa, não é? Se nós observarmos nessa questão pandêmica, cada município foi respeitado na sua particularidade. Observou? Sim. Cada município teve um olhar, não é? A nossa secretária maravilhosa foi e disse assim, olha, vai ser dessa forma, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, vai ser assim, e está sendo conduzido maravilhosamente dessa forma. Então, cada olhar diferenciado de cada município, não é? Eu tenho amigas que são de 2 municípios, e aí um município é de uma forma, o outro de outra. Eu conversei com muitas delas esses dias para perguntar como é que está sendo essa aula online. Como é que é a questão? Ah, tem menino que o cachorro late, o gato corre, o menino estava empinando pipa, chega correndo. Então, aquela questão a questão social é uma questão também cultural. É uma questão que envolve rotina, é uma questão que envolve realidade. Quando nós falamos de social, falamos de oportunidades. Então, influencia, sim. Porém, eu diria, passando a bola para nós, professores, trazendo para nós a responsabilidade. Por quê? Podemos ter todos os recursos do mundo, mas se nós não trouxermos para nós a responsabilidade desse olhar, olha, a questão social, sim, lutamos por equidade, mas vamos dar oportunidades iguais, dando a mesma oportunidade, um conteúdo diversificado, um olhar diferente para o aluno do déficit, um olhar diferente para o aluno da deficiência, um olhar diferente para o aluno que está apenas com um conflito em casa. Quando nós gerenciamos, olhamos a questão social, mas nós não nos envolvemos com ela. Porque muitas vezes, não é, nós, como professores, queremos ampliar e solucionar o problema, né, do aluno. E não seria, talvez, esse o caminho. Talvez o caminho seria mostrar ao aluno como gerenciar esses conflitos sociais, mostrar a ele seus direitos, seus deveres, não é? Sua realidade, sempre trazendo o quê? O estímulo do pensar. O que nós podemos pensar? O que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que nós podemos fazer para construir? Trazer o igual, oportunizar, igual para todos. Viviane Araújo, nós agradecemos de coração, profundamente, a sua participação conosco nessa live. Para nós foi muito honroso, gratificante, né? Informações esclarecedoras para todos nós, para toda a sociedade. Obrigado por sua disponibilidade, né, em atender o nosso convite. Eu quero deixar apenas 1 minuto para as suas despedidas, para as suas considerações finais, né, agradecendo ao público que está nos assistindo. Serei breve.
Minhas amigas, amigos, muito obrigada a todos por essas discussões. As perguntas que não foram respondidas, nós vamos tentar colocar links e responder ao longo da semana, tá bom? Muito obrigada, Evandro, por suas contribuições. Obrigado pelo convite. É dizer que nós estamos sempre aqui com esse pensamento aberto na construção de uma educação, de educar um aluno para o mundo. E me despedir de vocês com um trecho de Paulo Freire que diz assim: a educação que precisamos há de ser a que liberta pela conscientização, a que comunica e não a que faz comunicados. Então, muito obrigada, boa noite, um abraço a todos e fiquem à vontade para as perguntas, para o que desejarem. Você, Evandro, a hora que chamar, estamos aqui. Um abraço, Mais uma amigo. vez, Obrigada. muito obrigado. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos prestigiando. Para nós é uma honra tamanha, né, sempre a participação do público, com suas perguntas, interagindo conosco. Isso só tem a enriquecer a nossa conversa, o nosso diálogo, né, o nosso debate. A todos, deixamos aqui um convite para a próxima quarta-feira, quando estaremos novamente trazendo um tema, né, que será, sem sombra de dúvida, importantíssimo também. Estaremos dialogando novamente. E para quem não assistiu hoje a nossa live, nós estaremos disponibilizando nos stories, né, até amanhã. Você que não assistiu poderá assistir. Como também no nosso canal no YouTube, estará à disposição. Uma excelente noite a todos, um forte abraço e até breve.